É interessante que num debate com um bolsonarista, numa discussão com um bolsonarista, eles sempre estão discutindo a pessoa do Bolsonaro e por que é importante ter o Bolsonaro no poder e por que o Xandão persegue ele, mas nunca o que o Bolsonaro faria. Eles não conseguem imaginar, assim, né, o que ele faria. O que o Bolsonaro acha que faria pro Brasil em termos econômicos, ou na educação no Brasil, na saúde. Ninguém tem a menor ideia, porque o Bolsonaro não tem ideia nenhuma. E a gente tá tentando levar a discussão para isso, porque vai ter que ter essa discussão em algum momento. Sim. É obrigatório. E, pra mim, claramente, a esquerda também não tem nenhuma ideia, sabe? Sim. Tipo, a ideia que eles tinham já foi concretizada, a Constituição de 88 é basicamente isso, e agora não tem nada novo, sabe? Então, cara, nem eles têm o que fazer, assim. Então, na minha opinião, o que tem pra vir, naturalmente seria uma coisa de direita, mas seria uma direita muito diferente. E, tipo, só seria de direita porque não seria de esquerda, sabe? Então... Mas seria muito diferente do qualquer coisa que o Bolsonaro fez. Eu acho que, talvez, como sempre, né, o Brasil, na minha opinião, ele faz parte do império grande, assim, dos Estados Unidos. Talvez olhar para o que rolar lá e vai ser a grande esperança, assim, né? Ver se tem algum tipo de direcionamento. Claro que o Brasil tem uns problemas demográficos que são muito relevantes para a questão do colapso fiscal, que lá não tem. Então a economia lá é muito mais forte e lá tem crescimento populacional não só da reprodução em si dos nativos, mas de imigração de um monte de gente. O Brasil não tem isso. E é uma imigração... Tem uma imigração ruim, mas tem imigração boa. Muito boa. Exato. Mas parece que o único país que vive e pensa alguma ideia nova de política que não seja única e exclusivamente reacionária, sabe? E reacionária no sentido puro, de reagir, seja os Estados Unidos. Então, cara, é uma questão de torcer e rezar para que o Trump consiga fazer um bom governo, na minha opinião, que... Para mim, isso não é uma coisa ideológica, literalmente, ele faça um bom governo com ideias novas, que sejam bons para todo mundo, e que isso dê algum tipo de luz pro Brasil, sabe? Tipo, eu acho que hoje a gente vive as consequências do consenso de 88, e aí, se você quiser chamar de esquerda, chame, mas é a efetivação da carta, né? Não estaria muito longe disso, né? O Bolsonaro falando o que ele falou sobre, por exemplo, índios, quilombolas, ou whatever, minoria que você quiser... É não constitucional, é anticonstitucional. Todo mundo estudou direito e seguiu, rezou a cartilha direitinho e sabe que, pô, pelo amor de Deus, isso não se fala, isso é um direito constitucional garantido, etc. Então, jamais que o Bolsonaro seria a boa aplicação da lei que a gente pensou em 88. O Lula, o PT definitivamente Sim. Era esse Fernando Henrique. Fernando Henrique também, de certa forma, eu enxergo como um stepping stone para a efetivação total, sabe? Tipo, tem um senso de continuidade do Fernando Henrique pro Lula, assim. Eu acho, tipo, não é bizarro falar isso, mas que não fosse uma coisa consciente. Mas a parada é que o que vai vir depois, obviamente, não vai ser consenso, vai ser dissidente, entendeu? Então a gente tem que estar atento para as dissidências do mundo, que dali a gente vai ter algum tipo de evidência, de resposta, hipótese que a gente possa aplicar nesse nosso país, né? Uma coisa, voltando aí no paradigma moderno, uma coisa bem antropofágica, né? A gente vai ter que engolir essas dissidências do mundo pra... Cara, agora é isso, então, vai ter que ser, né? Porque 88 era o que tinha de mais moderno. A gente fala muito isso no canal. Que é tipo, cara, as garantias de 88... A Constituição de 88, ela era hiper pra frentex no tempo dela. Era... Cara, isso é o máximo, isso é o ápice aqui do direito constitucional, ela é maneiríssima, olha como vai dar tudo certo, e o Brasil na dianteira, finalmente, se eu não me engano, é a segunda Constituição a garantir, constitucionalizar direitos ambientais, sabe? E isso era uma coisa super pra frentex, né? Não, mas direitos humanos de terceira geração. Que tinha exato. Tem esses, enfim... Terceira ou quarta geração, agora não lembro. Eu preciso dar uma revisada nisso também. Mas a verdade é que ela era o máximo na época. E claramente agora, quase 40 anos depois, ela não é o máximo. Tá horrível, entendeu? A gente precisa pensar em alguma coisa, mas precisa ter imaginação para pensar. Você fala muito nisso, né? Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!